André, tudo bem? Não, olha só. Eu andei conversando com os companheiros meus, inclusive de Cuba, no Foro de São Paulo. Eu gostaria de saber o que é a denúncia, a acusação contra o Foro, que eu não consigo entender o porquê não pode haver uma associação latino-americana para unir as Américas no futuro dos próprios latino-americanos. Ah, pode, perfeitamente, pode, perfeitamente. Já vi que você é um puxa-saco deles, mas em todo caso vou te responder. Pode perfeitamente, não há problema algum. O único problema é o seguinte: quando você ajunta partidos legais com organizações criminosas, como por exemplo as Farc, que são o maior fornecedor de cocaína no Brasil, você está fazendo com que a política e a ilegalidade sejam a mesma coisa. Segundo, quando você emite manifestos em defesa dessas organizações criminosas, você está dando respaldo à atividade delas. Você leia as reportagens que já saíram anos atrás, a confissão do Fernandinho Beiramar de que ele anualmente trocava, né, armas do Líbano por cocaína das Farc para distribuir no Brasil. Você acha que está certo um ministro, um deputado, entrar em conversações e associações com esta gente para obter vantagens mútuas? Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, há 23 anos, o Foro de São Paulo não só realiza assembleias anuais, mas grupos de trabalho que se reúnem 2 ou 3 ou 4, tá certo, por mês em vários lugares do país. Então transporta essas pessoas, hospeda em hotéis, faz publicações, etc, etc. E ninguém sabe de onde veio o dinheiro para fazer isso, porra. Há 23 anos. Você imagina o tamanho dessa despesa? Quem pagou isso? Foi as Farc? Se for as Farc, é dinheiro do narcotráfico. Se for o governo brasileiro, foi o governo desviado, porque você não tem uma ordem de serviço, uma nota fiscal, não tem contabilidade nenhuma. Então, terceiro, vamos lá, peraí, terceiro. Você lê o discurso que o Lula fez no 15º aniversário do Foro, e ele diz o seguinte: fomos nós que colocamos o Hugo Chávez no poder. Então, ou seja, essa entidade, ela está interferindo, o governante de um país está interferindo diretamente na política do outro, ainda tem a cara de pau de confessar, só que ele só confessa entre amigos. Então, tem isso e muito mais coisa. O Brasil não pode. Como é? Por que os Estados Unidos podem e o Lula não pode? Primeiro... Peraí. Estados Unidos pode o quê? Felipe de Jesus Pérez Cruz, que é um sociólogo cubano, que era meu amigo, que está no livro do Fernando Moraes, documentando tudo. Cuba, cara, se mantém. Do que você está falando? Né? Ora, vocês comunistas, vocês são tão cara de pau que vocês dizem o seguinte: o livre comércio é a praga da humanidade. 2 minutos depois dizem o que está acabando com Cuba é o embargo econômico. Vocês não têm vergonha na cara? Você tem que escolher uma coisa ou outra, porra. Afinal de contas, o imperialismo prejudicava Cuba quando ele estava lá e comerciava com Cuba, ou prejudica agora que parou de comerciar? Outra coisa, o embargo impede que americanos ganhem dinheiro em Cuba, mas não impede que enviem dinheiro a Cuba. E todo ano saem centenas de milhões de dólares, tá certo, de exilados cubanos que mandam para os seus parentes que ficaram lá e que o governo pega uma parte. Então isso tudo é uma farsa. Mas se não há liberdade de Cuba, é graças aos Estados Unidos. Porque se eles abrirem um pouco, vocês veem que elas estão. Oh, quer dizer que se abrir o comércio, volta a ter liberdade em Cuba. Mas já estava livre o comércio no tempo do Batista. Mas que palhaçada é esta, meu filho? Ah, porra. É graças aos Estados Unidos, não Como? há liberdade em Cuba. Porque se abrir um pouquinho, vocês veem que elas estão. Se abrir um pouquinho, o que acontece? Eu vou repetir para você não está entendendo. Quer dizer que se abrir o comércio com Cuba, né, acaba a ditadura. Mas não tinha livre comércio antes, porra? Acaba a repressão. Não é repressão, porque é o que o Paulo não falava. Escuta, um momento. Cuba tem comércio com todos os países do mundo, só não tem com os Estados Unidos. Você não leu o livro. Não, eu não li esse livro de fato, mas eu sei alguma coisa a respeito disso. O sociólogo não sabe nada. Está mentindo. Dizer que o embargo econômico é que causa a ditadura em Cuba. Ora, primeiro, o embargo econômico foi posterior à ditadura, né? Ele veio por causa da ditadura e não a ditadura por causa do embargo. Segundo, o livre comércio existia antes da Revolução e da tomada do poder pelos comunistas. Então você não pode reclamar e dizer que é a falta de livre comércio que cria a nossa ditadura. Por quê? Vocês fizeram a Revolução e a ditadura contra o livre comércio, porra. Sangrenta, compara o morticínio no tempo do Batista com o que veio depois, porra. Meu Deus do céu. Não, documentado.
Está documentado, sim. Está documentado que o governo Fidel Castro é responsável pela morte de pelo menos 100 mil pessoas. Leia o livro do historiador americano, da coleção grande, contando tudo o que o Batista fazia lá e como Fidel fazia a revolução. Aquele livro que você... o livro do John, tá vendo o que eu tô falando aqui? John o quê? E a referência. Aquele livro que você... aquele outro... Escuta, meu filho, mas essa coisa está documentada em centenas de livros. Está documentado em centenas de livros. Por que você acha que a quinta parte da população cubana fugiu de lá? Eram todos ladrões e capitalistas? Se tivesse tanto capitalista em Cuba, como seria o país mais rico da América Latina? E tudo após a revolução. O barro do mandado pelo Fidel Castro. Como é? Peraí, eu não entendi. Eu vou dar tempo para você repetir. Repita. O processo de alfabetização do povo cubano foi através do programa do Fidel Castro. Mentira, mentira, mentira. Cuba já quase não tinha analfabeto do tempo Batista. Isso é mentira. Isso é mentira. Cuba era a quarta economia da América Latina. Hoje é a 24ª. Cuba praticamente não tinha analfabetos. Tá certo? Cuba tinha relações culturais com o mundo inteiro. Tá certo? E Cuba era um lugar onde as pessoas queriam ir para Cuba, não fugir de Cuba. Você não quer ver? Não, para escravizar. Os caras iam lá para escravizar. E hoje, meu filho, onde você vai e praticamente todas as mulheres cubanas se oferecem a você por um mato de cigarro, por um sanduíche. Ora, meu Deus do céu, o cara vem dizer que não tem prostituição. Não, não tem prostituição profissional, por quê? Todas as mulheres são prostitutas extraoficialmente. Tá certo? Quer dizer, é uma miséria absolutamente indescritível. É uma coisa abjeta. Como é? O Fernando Moraes, no livro dele, ele falou que... Olha, eu conheço o Fernando Moraes desde antes de você nascer. O Fernando Moraes é um sujeito muito simpático, mas é um embrulhão formidável. Formidável, tá entendendo? E é um cara que sempre teve interesse nisso, ganhou muito dinheiro com Cuba, ganhou muito dinheiro com o comunismo, vive disso. Então, o Fernando Moraes, a credibilidade dele é zero. Ele pega aquele livro de uma Olga, mostra como se fosse uma militante coitadinha, quando na verdade era uma agente do Serviço Secreto Militar Soviético e ele oculta isso aí. E tem muitas outras mentiras. O Serviço Secreto era da ditadura brasileira, que você fala que não tinha nada similar ao título, mas tinha, sim, e a censura toda. Meu filho, você vai me ensinar alguma coisa a respeito de censura? Eu trabalhava nessa época no Jornal da Tarde, que era o jornal mais censurado. Mais censurado. Você não sabe merda nenhuma a esse respeito. Então, em primeiro lugar, o censor nem mesmo era permitido que entrasse na redação. Ele ficava numa mesinha na portaria. Ele de vez em quando cortava uma notícia que era liberada 1 ou 2 semanas depois. Isso era o máximo de censura que tinha. Só havia censura com relação a notícias relativas à guerrilha, que era para não atrapalhar a investigação. Opiniões jamais foram censuradas. Eu estava lá, eu vi. E se você quer saber, não quer dizer que fosse uma delícia, porque eu vivia com o cu na mão ali, do que quando se fechava a página para mandar para a oficina, a gente ia para casa pensando, porra, amanhã vão apreender a edição porque eu deixei passar alguma coisa que não era para deixar. Era essa angústia todo dia. Mas não tem comparação com o que é Cuba, meu filho. Havia jornais livres, você pega a imprensa, chamada imprensa nanica, você tinha mais de 30 jornais de esquerda, semanários circulando livremente, durante anos. E aí, Johannes Sanches, ela fala o que quiser em Cuba e tá andando pra lá e pra cá. Como é? É falta de liberdade. Johannes Sanches é perseguida pra caralho, você mesmo perseguiram, rapaz, você foi um dos que foi lá jogar tomate nela. E outra coisa, a Johannes Sanches, ela não é exatamente oposição. Ela é uma pessoa que tem uma posição privilegiada, ela é oposição consentida, mas está cheio de gente na cadeia. Está cheio de gente na cadeia. Leia o blog Nota Latina e você vai ver os nomes de todos eles. E chega, vai. Ele me encheu o saco. Você é um moleque besta comunista, porra. Não ouve, não lê nada. Ele vem me citar como fonte. O Fernando Moraes, puta que pariu. O Fernando Moraes não é um historiador. O Fernando Moraes é um propagandista do comunismo, porra. É um homem que vive disso há muitos anos. É um sujeito muito simpático, muito agradável, mas que é um embrulhão, porra. Ele sabe que eu penso isso dele.